Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 1. A partir de hoje, Deus nos dando graça, estaremos expondo o Evangelho de Marcos à igreja. Eu estou aqui com vocês já há um tempo. Eu nunca expus um evangelho. Eu já expus cartas do Novo Testamento, mas um evangelho eu nunca fiz uma exposição sequenciada. E isso não é bom. Você precisa conhecer também o evangelho. Você conhece muita teologia apresentada pelo apóstolo São Paulo, que também é o evangelho de Jesus. Mas eu quero, a partir de hoje, começar uma série de exposições neste precioso livro, o Evangelho de Marcos, o Evangelho importante para nós. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje nós vamos dar esta jornada, o início dessa jornada de uma série de mensagens nesta carta, neste livro. Este livro ele compõe-se de 16 capítulos, então não me pergunta o término dela, porque não será rápida. Nós vamos expor o texto. Como nós sempre fazemos aos domingos aqui, pegamos um livro bíblico e começamos a expor este livro. E assim faremos agora nos domingos à noite. Lembra, pela manhã nós expomos sempre o Antigo Testamento e à noite sempre o Novo Testamento. E às vezes a gente inverte, pela manhã Novo e à noite Antigo. Mas hoje nós vamos começar essa jornada em conhecer o Evangelho de Marcos. Se eu perguntasse para você qual Evangelho você já leu, e você prontamente dirá: eu li o Evangelho de João. Porque parece ser um Evangelho simples. Quando alguém se converte, o primeiro evangelho que você dá para a pessoa ler, qual é? O Evangelho de João. A primeira mensagem que você fala para na evangelização é João 3,16. Então nós estamos familiarizados com o Evangelho de João, mas esquecemos dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, por exemplo. É um evangelho rico para nós. Nós vamos expor esse evangelho entendendo isto. Um outro detalhe importante que você precisa entender sobre o evangelho é que essa palavra evangelho, ela é um gênero literário, ela descreve um gênero. O evangelho, as pessoas acham que o evangelho é uma biografia, há uma biografia de Jesus. Não é uma narrativa que conta todos os detalhes da vida de Jesus. Fala da vida de Jesus, mas não são todos os detalhes, então não é uma biografia. Ele é evangelho, é como está escrito, evangelho. A outra informação é que os 4 evangelhos, eles são anônimos. A gente não sabe quem é o autor dos evangelhos, não tem um nome. Eu, Marcos, escrevi esse evangelho. Eu, Mateus, escrevi esse evangelho. Eu, Lucas, escrevi esse evangelho. O João, escrevi esse evangelho. Você não tem isso nos evangelhos. Um outro detalhe importante que você precisa entender sobre os evangelhos, irmãos, é que os evangelhos, eles têm uma característica. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E você pergunta: o que danado é isso? O que é sinótico? Significa que são evangelhos contados de perspectivas diferentes. Por isso que você vai encontrar narrativas, textos parecidos, não iguais, mas muito parecidos. É a mesma história contada de outra maneira, contada de outra perspectiva. Isso é chamado de evangelhos sinóticos. São evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho mais separado, é mais distinto em relação a isso, ok? Então, dadas essas explicações introdutórias, nós vamos só partir para a introdução e exposição deste evangelho para nós. Veja, irmãos, este evangelho, a primeira pergunta que você faz: quem escreveu o evangelho? Uma vez que ele é anônimo, quem escreveu este evangelho? E a pergunta é muito clara, muito simples. A pergunta, todos nós fazemos essa pergunta: quem escreveu este evangelho? Este evangelho foi escrito por um homem chamado Marcos. Mas que Marcos? A Bíblia apresenta vários Marcos, mas que Marcos escreveu este evangelho? Veja, irmãos, a tradição cristã
chama que um homem chamado João Marcos escreveu esse evangelho. Então agora já sabe o primeiro nome dele. O primeiro nome dele é João, o segundo nome dele é Marcos. João Marcos. É o outro João, um autor do evangelho. Tem João, o autor do evangelho de João, e tem João Marcos, o autor do evangelho de Marcos. Ok? E como é que nós sabemos disso? Como é que surgiu essa ideia de João Marcos? A tradição da igreja cristã, os pais da igreja, eles mencionam nos seus escritos primeiros. Quem são os pais da igreja? São aqueles que foram discípulos dos discípulos. Ou seja, são discípulos dos apóstolos, aqueles que aprenderam alguma coisa com os apóstolos e transmitiram à igreja. Estes indivíduos, você vai ter lá entre eles Papias, Justino e Clemente. Eles atestam que ser João Marcos, que é o autor deste evangelho. Qual é a fonte que Marcos usa para escrever o seu evangelho? Porque quando você estuda os evangelhos, você descobre, por exemplo, que Mateus e Lucas são parecidíssimos. É como se você lesse uma cópia do outro, com alguns detalhes diferentes, como eu mencionei a hora atrás. O ponto importante, irmãos, é que João Marcos, ele escreve este evangelho com uma fonte específica. Quem é a fonte do evangelho de João, irmãos? É Pedro. Marcos, ele se torna a fonte comum entre os evangelhos. Qual é o primeiro evangelho a ser escrito? Aí você diz, o primeiro evangelho a ser escrito foi Mateus. Não, não foi Mateus. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E o que Mateus fez? Mateus pegou Marcos e copiou coisas de Marcos. Lucas foi lá, pegou coisas de Marcos e copiou também no evangelho dele. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos, porque tem uma fonte comum. Marcos é a fonte comum de todos os evangelhos. Mas veja, Marcos, ele se torna, ele recebe o seu evangelho da pregação de Pedro. Marcos acompanhou Pedro em suas viagens missionárias. Você conhece isso lendo a Escritura. Papias, que fora discípulo de João, declara que intérprete de Pedro. O que significa isso? Significa que talvez Pedro pregasse em aramaico e Marcos interpretasse em grego ou escrevesse em grego o que foi dito por Pedro. Ou talvez seja, ele ouviu a pregação de Pedro e as memórias que ele teve da pregação de Pedro, ele decidiu escrevê-la. Ele escreveu este evangelho que você tem diante de você. Esse evangelho, ele não nasce como uma coisa mágica, uma bomba que parece, cai do céu, puf, não. Marcos escreveu este evangelho ouvindo a pregação. Então o que eu aprendo com isso? A importância de ouvir a pregação do evangelho. A importância de você ouvir a mensagem pregada, a mensagem ensinada, porque isso vai levar para a sua vida diária, para o seu cotidiano, para a sua maneira, para a sua vida cotidiana como um crente em Cristo Jesus. Mas não apenas isso. Observe bem o nosso texto. Quando ele diz, ele começa dizendo para nós que ele é o evangelho, o princípio do evangelho. Arque é o evangelho, ou seja, o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que você entende é que o evangelho, ele nasce na pregação de Pedro. Quem Pedro prega, quem Pedro fala e aí João Marcos escreve o seu evangelho pensando nessa personagem Jesus. Ok? Muito bem. Uma outra fonte importante que você precisa entender sobre o evangelho é que o evangelho é baseado no testemunho de Pedro. Evangelho é testemunho. O evangelho não pode ser alguma coisa senão testemunho. É o testemunho. Pedro viu todos os fatos, Pedro concorreu todos os fatos. Mas a questão é, isso é o que diz a tradição. Isso é o que diz os pais da igreja. Isso é o que diz os livros não bíblicos. Mas a Bíblia, o que é que diz? Quem é o autor do Evangelho de Marcos? Algumas notas são importantes para nós. Primeiro, vamos considerar a casa de Marcos. Veja lá, Marcos capítulo 13. Veja lá, Marcos capítulo 13, versos 14 e 15. Atende a sua Bíblia. Marcos 13, 14 e 15. Ele diz assim: quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda.
Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Você pergunta, como assim? O que é que isso tem a ver? A Bíblia, ela apresenta a reunião de Marcos, muitas vezes ligada à casa. A igreja se reunia no cenáculo, a igreja se reunia na casa dos crentes, e no eirado, na parte de cima, que era chamado também de cenáculo, era onde os crentes se reuniam para cultuar, para louvar a Deus, para celebrar a Deus. Então, na casa de Marcos, isso era muito comum. Na casa de Marcos, havia uma igreja reunida, cultuava a Deus, louvava a Deus, e exatamente isso que a Escritura parece indicar. Um outro fato interessante, irmãos, que nós aprendemos sobre Marcos ser o autor deste evangelho, é um fato que esse evangelho narra, que os outros não narram. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 14, agora versos 51 e 52, olha o que diz o texto. Seguiam, quando Jesus foi preso, Jesus foi levado, estava sendo levado para a prisão, seguindo quem? Jesus encarcerado lá, seguindo um jovem, coberto unicamente por um lençol, lançaram-lhe mão dele. Peraí, quem é esse rapaz que está seguindo a gente? Lançaram mão desse rapaz. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, ou fugiu nu. Quem é esse personagem? A maioria dos escritores dizem que esse personagem é o próprio Marcos. Marcos, ele decide seguir Jesus quando Jesus é preso. E aí, para não ser pego, ele foge, deixa apenas o lençol e foge nu para casa, volta para casa dele. Um outro detalhe importante que nós aprendemos, ser Marcos, o autor desse evangelho, irmãos, está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Abra lá 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versos de número 13. Olha o que diz o texto sagrado. Pedro escreve: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, ou seja, a igreja que está em Roma, também eleita, vos saúda como igualmente o meu filho Marcos. Se você entender aqui, é o meu filho Marcos como sendo aquele que é gerado pela pregação do Evangelho, aquele que Pedro ganhou para o Evangelho, aquele que Pedro de fato transmitiu o Evangelho, então isso se encaixa diretamente. A igreja diz sobre o Evangelho de Marcos, que Marcos era discípulo de Pedro, e Marcos se tornou intérprete de Pedro. Então por isso que o Evangelho começa da forma como começa, dizendo princípio do Evangelho, ou seja, Marcos começa a narrar o Evangelho que ele ouvira de Pedro, que ele ouvira da pregação, que ele ouvira da mensagem de Pedro, daquilo que Pedro de fato havia pregado para ele. Mas não apenas isso, igreja. Você, por exemplo, você tem que entender que Marcos, ele também não é apenas esse autor. Marcos, ele é também um auxiliar missionário. Lá em Colossenses capítulo 4, verso 10, o apóstolo São Paulo, ele menciona a Marcos como sendo esse personagem muito curioso aqui da nossa narrativa. Abra aí Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Então Paulo diz assim, ó, saudações de Aristarcos, que também é prisioneiro comigo. Paulo foi preso pela questão de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, e agora estava junto com um amigo dele chamado Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé. Agora a gente já sabe quem é Marcos. Marcos também é primo de Barnabé. Marcos estava preso, era auxiliar agora de Paulo. Ele agora não apenas recebeu o Evangelho de Pedro, mas também aprendeu o Evangelho também com Paulo. Então nós aprendemos na Escritura Sagrada que o autor desta passagem, deste livro que nós vamos estudar, é um homem que estava envolvido também com missões, sobre quem recebemos instruções: se ele for ter convosco, acolhei-o. Veja que coisa interessante.
Porque no passado, se você voltar à história da igreja, no livro de Atos, vocês devem lembrar, por exemplo, que João Marcos, ele era primo de Barnabé, e na primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé, Paulo ele leva João Marcos junto com ele. E João Marcos vai pregar o evangelho, ensinar o evangelho, mas chega um dado momento que João Marcos volta para Jerusalém e abandona, de certo modo, aqueles missionários, Paulo e Barnabé. Na segunda viagem missionária, diz a Escritura Sagrada, que Paulo, ele decide, juntamente com Barnabé, voltar para rever as igrejas, edificar as igrejas, confirmar as igrejas na fé. E ao fazer isso, ele chama novamente João Marcos para trabalhar com ele. Barnabé chama. E Paulo disse, não, jamais eu quero João Marcos comigo, na minha equipe de missionários, na minha equipe de proclamadores da palavra. Eu não quero jamais ele, porque eles nos abandonou lá no meio do caminho. Talvez Marcos, inexperiente, sentiu saudade de casa, sentiu saudade do lar, e decidiu abandonar o trabalho, abandonar a igreja e voltar para casa, para os pais, para a família, com saudade lá, que é uma coisa até natural. Mas Paulo não aceitava pessoas que fossem para o campo missionário, trabalhassem em lugares longínquos e desistissem do caminho do Senhor. Então Paulo disse, eu não quero mais ele. Há uma discussão tremenda entre Paulo e Barnabé, que os dois se separaram. Paulo seguiu para uma região, Barnabé seguiu para outra. Mas aqui nesse texto nós vemos agora dois amigos, dois irmãos, dois crentes se entenderam depois de 10 anos e começaram a caminhar juntos novamente. Nós aprendemos com isso que as nossas diferenças, as nossas malquerências, as nossas dúvidas, as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas imperfeições não devem ser barreiras para rompermos os nossos relacionamentos. É o Evangelho de Deus que restaura o relacionamento, é o Evangelho de Deus que restaura vidas. Mas não apenas isso, irmãos. Aqui, mais uma vez, lá em Filemon, Marcos aparece mais uma vez como obreiro da casa do Senhor, da causa do Senhor. Veja lá a carta de Paulo a Filemon. Adiante a sua Bíblia. Vá para Filemon. Isso, carta de Paulo a Filemon. Filemon fica depois de Tito, irmãos, no Novo Testamento e antes de Hebreus. Versos 23 e 24. Olha o que diz o texto. Saulo de Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O que Marcos é agora? Cooperador de Paulo. Aquele Marcos que foi infantil no primeiro momento. Aquele Marcos que foi imaturo no primeiro momento, agora nos dá o Evangelho, nos dá a mensagem do Evangelho, nos dá a graça de Deus, nos dá o Evangelho do Senhor. Então, no entendimento bíblico destas questões, nós aprendemos que o Evangelho nos é dado para também restaurar relacionamentos. Mas não apenas isso. O apóstolo São Paulo também em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Versos de 9 a 12, veja o que Paulo diz sobre Marcos. Paulo diz, procura vir ter comigo, descrevendo para Timóteo. Ele estava perto da morte, ele ia morrer, ele estava certo de que seria sentenciado à morte. Verso 9, ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Verso 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Olha que coisa interessante. Paulo, perto da morte, ele pede para Timóteo fazer algumas coisas para ele. Aí ele informa algumas coisas. Olha, Timóteo, aquele Demas, aquele homem que um dia disse que era crente, que caminhou com a gente desde o início, agora abandonou a gente. Mas agora Marcos, que no começo nos abandonou, agora caminha conosco, agora louva a Deus, agora ele é útil no Evangelho, ele é útil ao meu ministério, ele é útil no progresso do reino de Deus. Então, quando nós estudamos o Evangelho, ter isso em nossa mente, que o Evangelho vai falar de restauração, de relacionamentos quebrados, de relacionamentos fraturados e embalsamados agora pelo poder gracioso do Evangelho, pelo poder gracioso do reino de Deus, da palavra do Senhor.
Aqui, irmãos, Deus, ele restaura relacionamentos. E é isso que o Evangelho de Marcos vai nos ensinar ao longo dessa jornada que nós estaremos expondo. Aqui, irmãos, lembremos das palavras de Eusébio. Eusébio diz que Marcos, após essa experiência que ele tem com Paulo e com Pedro, ele se torna um fundador de muitas igrejas. Eusébio, na sua história eclesiástica, diz que Marcos foi o grande missionário que fundou muitas igrejas, mas que Marcos também foi martirizado, porque na região onde ele foi, os pagãos se convertiam à fé evangélica, à fé cristã. E aí pegaram Marcos, amarraram Marcos num cavalo e arrastaram Marcos no meio das estradas, e depois enforcaram Marcos naquele ato bárbaro, porque ele pregava o Evangelho de Jesus. É esse Marcos que nós vamos estudar, é esta carta, este livro que nós estaremos estudando agora. Volte para a nossa passagem inicial e vamos agora ver o que nós podemos aprender nesse texto aqui de Marcos, capítulo 1, verso 1. Algumas verdades nós podemos aprender aqui em Marcos 1, verso 1 da palavra de Deus. Para que esse evangelho é dado? Por que ele é dado? 3 propósitos ele é dado. Primeiro, para fortalecer os crentes de Roma. Marcos escreve o evangelho para os romanos, porque ele decide. Como é que você sabe? Ele explica as coisas, ele explica os costumes, ele explica por que determinada coisa acontecia no meio judeu e por que ele deveria explicar daquela maneira. Marcos, ele vai explicando as coisas para que o povo entenda o que ele quer dizer. Segundo, ele quer oferecer uma apologia do evangelho. Ele quer mostrar que o evangelho em si mesmo é a autodefesa, é a profunda defesa do povo de Deus, é o evangelho que se defende a si mesmo, é o evangelho que é a base de todo o alicerce, porque numa sociedade organizada, equilibrada, rica, cheia de cultura em Roma, era algo desdenhoso você dizer que há um rei soberano que era César, César era governador, César determinava vida e morte, e agora você diz assim, Jesus é o rei, Jesus é absoluto, Jesus morreu e ressuscitou. Isso era uma afronta para o reino de Roma, para o governo do império. Então, Marcos escreve isso como uma ferramenta apologética, ajudar a igreja a entender o que é o evangelho e a verdade de Deus. E por fim, ele apresenta o evangelho porque ele se concentra no ato de Jesus, na pessoa de Jesus. Veja, ele sempre está dizendo o que Jesus fez, o que Jesus operou, o que Jesus está fazendo. Veja, então, o evangelho de Marcos vai me ensinar, para mim, quem é Jesus, o que Jesus fez na minha vida, o que ele vai fazer na nossa vida, o que ele tem feito em nossa vida como igreja do Senhor. Voltemos para o nosso texto. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, nós precisamos aprender o que é evangelho. Você está nessa igreja há quanto tempo? Desde quando ela foi fundada? Desde quando foi batizado como criança? O que é o evangelho? O evangelho, irmãos, é boa nova. Então Marcos, ele começa agora o seu evangelho dizendo, eu quero falar para você uma boa notícia. Eu quero dizer que você não precisa ficar na dúvida, na inquietude, nas escuridões das trevas. Não, eu quero dizer que chegou a luz da vida, chegou a luz que redime o homem, chegou alguém que pode redimir a humana, a alguém que de fato está aqui. Eu quero apresentar o início do evangelho de Jesus. Quando foi que esse evangelho começou? Esse evangelho, ele não começa no tempo e no espaço, ele não começa no tempo em que nós vivemos. Esse evangelho começa na promessa de Deus. Lembro de Paulo quando escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz que o evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras pelos profetas. Os profetas prometidos, esse evangelho prometido, nós vamos ver isso na próxima exposição desse maravilhoso livro. Mas só para você entender isso no contexto, veja, o verso 2 diz, conforme está escrito na profecia. Então o evangelho, ele não é uma mensagem aleatória. O evangelho não é uma mensagem criada pela mente humana. O evangelho não é algo da mente humana, não é algo do fruto humano, não é algo da engenhosidade humana. Na verdade, o evangelho, ele é uma promessa do Antigo Testamento. Então, quando eu estudo o evangelho, quando eu medito no evangelho, quando eu aprendo o evangelho, eu estou aprendendo aquilo que Deus prometeu para mim. Eu me aproprio das promessas de Deus, eu me aproprio da verdade de Deus.
de Deus, eu me aproprio daquilo que Deus fala e comunica a mim, a boa notícia que eu não posso mais, eu não preciso continuar no pecado, eu não preciso continuar no mundo de trevas, eu não preciso mais andar em trevas, enganado, iludido, não, eu preciso caminhar no Evangelho, pelo Evangelho e para o Evangelho. Mas não apenas isso, aqui ele é boa nova. É uma palavra que fala da ação dinâmica de Deus. O que é Evangelho? É a ação dinâmica de Deus. Evangelho não é apenas a pregação da palavra de Deus. Evangelho é simplesmente a mensagem de Deus dada ao homem, que ele precisa mudar a sua vida, mudar o seu curso, mudar a sua natureza pecaminosa, através da ação do Espírito Santo. O Evangelho diz que você não pode fazer isso. Mas a boa notícia é que Deus pode. Isso é Evangelho. Deus pode mudar o nosso coração. Deus pode mudar a nossa vida. Aqui a boa nova, irmãos, é da graça salvadora de Deus. Da ação salvadora do Senhor. Da ação redentora do Deus pactual. Da ação redentora daquele que liberta o homem. Daquele que traz o homem aos seus caminhos. Mas não apenas isso. É uma mensagem de redenção. É uma mensagem que precisa ser pregada urgentemente. Tanto é que o Evangelho de Marcos, ele, no verso 15 e no verso 16 do capítulo 1, ele diz assim, o que é que ele diz? Ele diz, depois disso João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Agora ele informa que o Evangelho é de Deus. Ele tem origem em Deus, fundamentado em Deus. Deus é a fonte do Evangelho. Deus é a essência do Evangelho. Deus é a mensagem fundamental do Evangelho. Mas o que esse Evangelho ensina? Dá uma ordem. O tempo está cumprido. Ou seja, a profecia se cumpriu. O reino de Deus está chegando. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, você não pode exigir das pessoas crença naquilo que é fruto humano, de mente humana, do coração humano, da razão humana. Eu não peço que você creia no que eu digo, eu peço que você creia no Evangelho de Cristo. Isso me leva para a segunda proposição nesta noite. Do que esse Evangelho se ocupa? Do que ele se ocupa? A resposta de Marcos é Jesus Cristo. Olha aqui o texto. O que diz? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A ocupação central do Evangelho é Jesus. Não é você. Não são as suas necessidades. É Jesus Cristo. A resposta de Marcos é Jesus Cristo. O tema do Evangelho de Marcos é a pessoa de Jesus, o Salvador. Aqueles a quem ele deseja salvar. Aqueles que têm o nome Jesus Cristo, é Jesus, o Salvador do seu povo, o Salvador dos seus eleitos, o Salvador dos seus escolhidos, o Salvador do seu Redentor, o Redentor dos seus súditos. Mas não apenas isto. Ele é chamado de Cristo. Mais uma vez, Marcos, ele liga, ele unifica, ele traz para nós a figura do Messias Redentor, do Messias pactual. A mensagem do Evangelho ela é pactual, ela traz graça, ela traz salvação. Você precisa de Jesus Cristo. Isso é importante. É o Deus libertador do seu povo escolhido. E por fim, qual é a identidade desse Messias? Quem é ele? Da igreja, houve vários Messias. Mas quem é esse Messias? Esse Messias é Filho de Deus. Olha o texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. A expressão, quando Marcos usa a frase Filho de Deus, Marcos está agora confrontando o império. Porque o imperador, naquele contexto, dizia: eu sou filho de Deus.
E agora Marcos diz, não, você não é o Filho de Deus, porque você nasceu em berço de ouro, porque você veio de uma dinastia de ouro, porque você tem uma dinastia atrás de você. Não! O Filho de Deus, ele veio de uma carpintaria, ele veio de uma manjedoura. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor excelso, entrou na história dos homens, para libertar os homens, para salvar os homens. Ele é Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o resgatador do povo de Deus, Ele é Jesus Cristo. Então, nas nossas exposições aqui nesse Evangelho, nos ocuparemos de perseguir a pessoa de Jesus em todo o ato do Evangelho, em toda frase, em cada linha. Vamos aprender sobre Jesus, precisamos aprender sobre o Senhor, precisamos conhecer que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado que se fez homem, que veio até nós. Precisamos desse Redentor. Se você ainda não é cristão, se você ainda não conhece Jesus no seu coração, desafio a você a abandonar a sua vida de pecado, a abraçar Jesus, a amar Jesus, a querer Jesus, a viver debaixo do princípio do Evangelho, da boa notícia de que Deus nos deu o seu Filho para que não perecêssemos, mas que porventura venhamos a ter a vida eterna para a glória de Deus. Que Deus aplique isso em nossos corações e que essa série de exposições sejam edificantes ao nosso coração e desafiadoras à vida, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, agradecendo pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu convido o presbítero Luiz a fazer essa oração, Senhor, de gratidão pela proclamação do Evangelho. Meu Deus, Pai.